Você nem imagina quantas coisas você pode aprender em espanhol só observando os numerais de 0 a 10. Eu separei aqui 12 coisas para falar com você hoje. Então, mesmo que você já conheça os numerais de 0 a 10 em espanhol, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Olá, bienvenidos! Sou a professora Aline. Se não conhece ainda o canal, seja muito bem-vindo, espero que goste muito. E se te interessa aprender muito sobre espanhol, já se inscreve para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai postar por aqui. E como eu falei no início do vídeo, esses numerozinhos aqui têm muito a te mostrar, a te ensinar sobre espanhol. Vamos começar! Para começar aqui o cero, para lembrar você que o Z em espanhol funciona mais ou menos como o nosso C cedilha, tá? Então, Z a gente vai usar bastante com A, O, U, quando for seguido de vogal. Aquelas palavras que a gente em espanhol usaria Z com E e Z com I, a gente vai trocar por C. Então, por isso que cero é com C, cebra é com C. Quando a gente faz plural de palavras que terminam com Z, como feliz, felices, felices, a gente troca esse Z por C também. Uno. Uno tem feminino, assim como em português. Tem também una, mas a gente tem que lembrar que uno a gente usa somente essa forma quando não tiver nenhuma palavra masculina depois. Um substantivo masculino. E se for o caso, esse uno, ele pode perder esse O final e também temos a forma un. Por exemplo, quantos livros de espanhol tienes? Você pode me responder, tengo uno. Beleza, usou uno. Ou eu posso responder assim também, tengo uno solamente. Solamente não é uma palavra masculina. Então, ok, continuamos com a forma uno. Agora, se a resposta for tengo un libro, coloquei a palavra libro depois, misturei tudo português e espanhol, coloquei a palavra livro depois, e aí, então, eu tenho que dizer un libro, tá? Já no caso de palavra feminina, não vai acontecer nada, aí a regra é mais ou menos como português, a gente usa una mesmo, una revista. Numeral dos. O dos vem te lembrar que ele, em espanhol, não tem feminino. É só essa forma mesmo, dos, que a gente usa para palavras masculinas e femininas. Então, tengo dos hijas. Tenho duas filhas. Então, dos se usa para palavras masculinas e femininas, tá? Dos mesas, dos lápices. Não vai mudar, é só o dos mesmo. O 3 vem te lembrar que, olha só, em português ele tem acento, em espanhol não tem acento. Então lembra do 3 para também lembrar que os monossílabos em espanhol geralmente não se acentuam. A gente tem um número bem reduzido de monossílabos que são acentuados em espanhol para fazer acentuação diferencial. Então, 3 sem acento, e aí já lembra que a maioria dos monossílabos em espanhol também não tem acento. 4. O 4 vem te lembrar que tudo aquilo que a gente lê em espanhol, que a gente fala com som qua, que, qui, como 4, a gente escreve com C e não com que. A letra Q é só para fazer os sons que, tá? Então, leu, qua, que, qui, é com C que se escreve. Então, quando, quantos, quadro, 50, esse que de 50 também vai ser com C. 5. O 5 vem te lembrar que as letrinhas do final também devem ser lidas. Nós, pelo menos eu, carioca, tenho o hábito de fazer esse O final virar um U, né? A gente fala 5, mas em espanhol não. Se tem O ali, é para ler com som de O, tá? Então, lembre-se do som final. O, 5. Vamos fazer o som do O. E isso também serve, por exemplo, para palavras que terminam com E, que, dependendo da região que a gente mora no Brasil, a gente tem essa tendência de transformar o E final para um I, como, por exemplo, gente, né? Vira um I. Em espanhol, gente. É
continua com som de E. É O, continua com som de O, tá? Mesmo no final. O 6 vem te lembrar uma coisa muito importante, muito importante. Ele é igualzinho ao 6 do Brasil. Então, não inventa, não é CIES. Ele vem te lembrar que não é toda palavra que tem E em português você vai botar um IE ali e vai virar espanhol, tá? Então guarda com carinho essa dica, espanhol é espanhol, português é português. E o número 6 é igualzinho 6, tá bom? O 7, dica de pronúncia. Em português a gente fala 7 com E aberto. Em espanhol, siete. E ele vem te lembrar que o som do E em espanhol é sempre fechado, é sempre E. Esse som E não existe em espanhol, mesmo que tenha acento, tá? Mesmo que você encontre uma palavra com acento agudo no E em espanhol, o som vai ser sempre E. Siete. O 8, pra gente lembrar do som do Ch. Então, CH em espanhol tem som Ch. 8. Como Chile, como chico, chica, muchacho. Como se dice carro en español? Se dice coche, tá? 8. 9 vem lembrar a gente que o V a gente vai dar preferência a ler com som de B. Não é a única pronúncia possível em espanhol, porque a gente vai falar assim, o V tem som de B. Aí você vai viajar para um determinado lugar e vai chegar lá e vai escutar o pessoal falar o som de V. Ou vai escutar uma música, um nativo, falando o som de V. Mas é a pronúncia, digamos, mais aceita socialmente. Então, na hora que a gente ensina o espanhol, a gente sempre fala para os alunos que deve dar preferência a essa leitura do V com som de B. Esse daí é um assunto mais longo, que é melhor a gente gravar outro vídeo sobre isso, prometo que eu vou explicar aqui direitinho. Mas só para ficar claro na sua cabeça que o ideal é que você leia o V com som de B, tá bom? 9. E o 10, olha só, aqui o som do DI. Então lembra daquela pronúncia lá do Nordeste do Brasil, diez. Como em buenos dias, e não dias, buenos dias, 10. Agora, a outra dica que eu falei, até aqui foram 11, certo? A 12ª dica é sobre esse encontro de vogais que acontece aqui, ó, no numeral 7, 9 e 10. Nós temos aí, olha só, esse encontro de vogais. E, aqui o E no 10, no 10, E também. O que vai acontecer? Em espanhol a gente tem as vogais fortes e fracas, o que em português chamam de vogal e semivogal, tá? Então as fortes são A, E, O, as fracas são I, U. Em espanhol a gente chama fuertes, las vocales fuertes, A, E, O, e las vocales débiles. Débil em espanhol significa fraco, sem força, sim? E U são as vocales débiles. Então, o que vai acontecer com esses encontros de vogais aqui? Se o I é fraco e o E é forte, eu vou passar pelo I rapidinho e vou ler siete, e não siete. Não demora nesse I, siete. A mesma coisa aqui, ó. O U é vogal fraca, o E que é o forte. Então, é nueve, não é nueve, tá? Não demora no U, é rapidinho, nueve. E aqui também, 10. Passa logo pro E. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Um beijo e hasta luego.